Turminha do nono ano, ainda continuando no assunto globalização, vamos lá. Vocês viram que eu fiz um paralelo entre a globalização, certo? E o meio ambiente, certo? Que nossos assuntos vão se misturar agora, certo? Nessa globalização mundo atual, e claro, os desafios para o meio ambiente melhor, tá bom? Então vamos lá. Eu já expliquei para vocês, né, sobre a questão da tecnologia para intensificar esse processo de mundo globalizado. Não é isso? É isso. Aí tem os fluxos populacionais, dá para ver aqui, página 6. Os fluxos populacionais. Então, assim, com a evolução do transporte, certo? Evidentemente que essa locomoção das pessoas se tornou muito mais fácil, muito mais prática, certo? Se você imaginar, e eu já expliquei isso, a globalização teria acontecido quando? No período das grandes navegações, que é quando o europeu realmente encara o mar tenebroso, que é como eles chamavam o Oceano Atlântico, certo? E saem comercializando com várias partes do mundo, interferindo na questão cultural. Por isso, certo? Uma interação econômica, social, político-cultural, né? Porque as culturas se misturaram, os costumes se misturaram, né? Então, inclusive doenças que não existiam em diversos lugares do mundo foram levadas por conta dessa maior interação dos portugueses, né, com o resto do mundo. Eles chegaram na América, foram para a África, para a Ásia, chegaram até a Oceania, então isso deu essa interação muito grande. Claro que naquela época a navegação era extremamente moderna para a época, muito atrasada para hoje, mas muito moderna para a época, certo? Então eles tinham as caravelas, eles faziam uma espécie de faculdade para aprender a navegar nos oceanos, né? nas águas calmas e nas águas mais, digamos assim, mais agitadas, né? Mas eles tinham que aprender a mexer com determinados aparelhos, né? A questão da própria influência das correntes marítimas nesse processo de navegação. O transporte evoluiu do navio, dos grandes navios. Você tem, né, os petroleiros, os granelheiros, os navios de turismo, os gigantescos navios para o turismo, né, só para o transporte de pessoas. Você tem o avião, muito mais rápido. Os transportes terrestres ficaram muito mais rápidos, os carros, os aviões e tal, né? Os barcos, né, nas vias fluviais são muito mais rápidos, as lanchas, então tudo isso facilita a questão do transporte. Então, com essa facilitação, com essa modernização, certo, do transporte, você tem a facilidade maior da locomoção das pessoas pelo mundo. Daí uma das razões também do fato do mundo ser globalizado e ter evoluído muito mesmo na questão dos transportes, é que a pandemia, que iniciou-se num lugar específico na China, saiu espalhando-se pelo mundo, pelo contato entre as pessoas já nesse mundo globalizado, certo? Pronto. Então, como eu falei para vocês também, né, muitas pessoas tendem a migrar para tentar uma vida melhor nesse processo de migração, ou externa ou interna. No processo de migração interna, isso é menos comum porque acontece dentro de um país. Mesmo assim acontece, mas o preconceito contra o nordestino, lá no sudeste, no sul, existiu muito, né? Ainda existe, a gente sabe, né? Infelizmente ainda existe, certo? Mas, por exemplo, o preconceito do norte-americano, da pessoa lá dos Estados Unidos, contra o latino. A pessoa tenta entrar lá na fronteira, tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, ele sofre o que a gente chama de xenofobia. E o que seria a xenofobia? A aversão a pessoas e coisas estrangeiras. Então eu poderia dizer que isso é um ponto negativo da própria globalização, né? Por exemplo, as pessoas querem mesmo
uma vida melhor, né? Mas somos todos de um mesmo planeta, portanto somos todos terrícolas ou terráqueos, então somos todos, né? De um mesmo mundo, só que algumas nações, alguns povos se acham superiores a outros, né? Então acaba ocorrendo o que a gente chama de xenofobia, certo? Você vai ver isso na página 9, certo? Da sua apostila, na página 9, você vai encontrar essa questão da xenofobia, certo? Acontece muito, né? Por exemplo, alguns países até querem, né, essa migração, porque precisam de pessoas para trabalhar no pesado, porque como eles investem em muita educação, tem muito cientista, tem muito técnico especializado, muita gente com muito estudo que não quer trabalhar no pesado. Aí contratam pessoas de países mais pobres para ir lá exercer esse tipo de trabalho, que é aquele mais, né, aquele mais de pegar peso mesmo, de levar uma coisa daqui para ali. Então lá no Japão, muitos aqui, os decassex, conseguem chegar no Japão e tentar uma vida melhor. Passa um tempo lá porque tem dificuldade de se adaptar aos costumes locais, à culinária, aos hábitos, né? E depois volta com uma certa quantia de dinheiro guardado para tentar de novo uma vida melhor aqui no nosso país, né? A gente sabe que, por exemplo, para os Estados Unidos é mais difícil. Você ir para o Canadá é fácil, só que o Canadá é gelado. Para os Estados Unidos é mais difícil, porque lá tem um controle rígido de imigração, certo? E como eu disse, existe a própria questão da xenofobia, né? Por exemplo, eles têm preconceito até com os latinos dos Estados Unidos, ou seja, pessoas que são descendentes de latinos, mas que nasceram nos Estados Unidos. Imagine com os próprios latinos. Para ele, latino tudo né? Muita gente pensa assim que é uma raça superior à nossa, lá o pessoal dos Estados Unidos, tá? Inclusive, por exemplo, muita gente vai para uma questão subhumana, é preso, vai viver em péssimas condições, não conseguem, fica como imigrante ilegal, aí é perseguido pela polícia, tem que estar se escondendo. Teve uma novela, se não me engano, América, o nome da novela, que tratou bem desse assunto, que as pessoas tentavam, através do México, chegar aos Estados Unidos. Você pode pensar assim, mas professor, por que através do México? Porque o México é um país pobre, não desenvolvido, ou seja, um país em desenvolvimento, certo? Que faz fronteira com os Estados Unidos, fronteira direta, né? Porque hoje em dia a fronteira é meio relativa por causa da evolução do próprio transporte, como eu já disse para você, né? É fácil chegar aos Estados Unidos, pega um voo, rapidinho você chega lá. Só que o problema é conseguir com seu passaporte o visto para entrar, o visto de permanência, aí que é difícil mesmo. Se você casar com uma americana, você até consegue, mas lá você vai só passear, eles perguntam, o que você vem fazer, quando é que você vai embora, cadê a passagem de volta? Então existe um rígido controle da fronteira aérea, da fronteira terrestre, da fronteira marítima americana, certo? Na página, peraí que não tem a página porque tem a foto, tá? Na página 11, você tem, ó, refugiados no mundo globalizado. A gente hoje tem uma grande quantidade de refugiados por conta da guerra da Síria. Muita gente foge daquela guerra, né, e pede o asilo político e tal, né, ou pede que países deem. Claro que eles procuram sempre os países mais ricos. Não vão procurar países mais pobres, né? Aí tem a própria questão, às vezes, está fugindo de algum problema, alguma catástrofe ambiental em determinado local e também vai lá pedir esse asilo, vai tentar entrar em outros países. Quais são os principais alvos dos refugiados, das pessoas que tentam migrar para tentar buscar uma vida melhor em outros países que não o seu de origem? Os Estados Unidos, a Europa, principalmente os países da zona do euro, certo? E o Japão. Esses são os países são considerados como de atração populacional, certo? E tem uns países que são de repulsão, tipo a América Latina, a África, parte da Ásia, certo? São países de repulsão, ou seja, as pessoas
tendem a migrar. Só para lembrar, de novo, migração. O que é migrar? Migrar é quando um grupo de pessoas sai de um lugar e vai para outro. Se for só uma pessoa, também é um migrante individual. Tá? Se ela faz essa migração dentro do seu país, a gente chama de migração interna. Se ela faz essa migração de um país para outro, a gente chama de migração externa. Aí tem aquela velha questão do emigrante e do imigrante. Por exemplo, eu nasci no Brasil, eu resolvi morar na Itália. Com relação a nós brasileiros, eu sou um imigrante, certo? Mas se eu nasci na Itália e vim morar no Brasil, com relação, uma pessoa nasce na Itália e vem morar no Brasil, com relação a nós brasileiros, a pessoa é um imigrante, tá bom? Tanto que no crescimento migratório, quando ele não é pífio, quando ele realmente é relevante dentro do crescimento populacional do país, você pega crescimento migratório é igual a imigração menos emigração, ou seja, as pessoas que saem, as pessoas que vêm, certo? Menos as pessoas que saem. A migração ela pode ser positiva, né? Quando você tem gente, mais entra do que sai, e ela é negativa, o crescimento migratório, desculpa. O crescimento migratório, ele é positivo quando o número de pessoas que entra é muito maior que o número de pessoas que saem, certo? No país, está falando de se referindo ao país ou a determinada região, ou cidade, né? E por aí vai, certo? Porque existe a migração, como volto a dizer, a externa, de país para país, e a interna, dentro de um mesmo país, certo? Existe uma preocupação mundial, você sabe que a Organização das Nações Unidas, ela tem muitas vertentes, vamos dizer assim, certo? Ela atua em muitas áreas no mundo, além da própria Nações Unidas, as ONGs também que fazem isso, tá? Então, por exemplo, tem uma vertente que vai só para combater a fome, outro para a questão da migração também, tem uma vertente que cuida dessa questão dos refugiados pelo mundo, de pessoas que vivem em condições subhumanas, vivendo em outro país, mas tendo nacionalidade de países que estão com problemas ou ambientais, ou de guerrilhas, isso é muito comum na África, ou de guerras, certo? Então, para fugir disso, elas vão lá e ficam em acampamentos, tá, naquelas condições subhumanas, né? Ficam na condição de refugiado. Hoje, uma das coisas que mais preocupa o mundo é por conta da guerra da Síria lá, existem muitos refugiados sírios espalhados pelo mundo. A gente sabe que isso vai acontecer, por exemplo, com os judeus. Os judeus não tinham pátria, hoje tem o Estado de Israel, mas não tinham um Estado. Tinha um povo que tinha as mesmas tradições, a mesma religião, a mesma cultura, mas não tinha pátria, hoje tem. Né? Nós temos os curdos também com esse problema. Nós temos hoje vários sírios morando em diversos lugares do mundo também, não é verdade? E outra coisa que também, além da questão ambiental, da questão das guerrilhas, uma coisa que provoca refugiados, às vezes, muitas vezes, perseguição religiosa. Muitos europeus vieram, principalmente para a América do Norte, para tentar uma vida melhor lá. Muitos vieram fugindo de perseguições políticas, de brigas entre cristãos. São cristãos, acreditam em Cristo, mas têm pensamentos diferentes, ou seja, os protestantes e os católicos. Fugindo disso, eles acabaram vindo parar no continente americano. Tá bom? Ok? Então, esse é um problema mundial, existe no mundo todo, como eu estou dizendo, tem lugares de atração e lugares de repulsão. Tá? Eu vou fazer mais uns comentários, vou passar uns vídeos aí e vou passar para você fazer as atividades da página 14, certo? Da página 15, tá? Depois nós vamos falar também um pouco sobre as megacidades, certo? Sobre as megacidades, as cidades globais, né? Nós temos um mundo globalizado, evidentemente você vai ter a interação econômica e tal, e tem cidades que desenvolvem papéis fundamentais nesse mundo globalizado, né? Nova York é uma cidade imensa, São Paulo é uma cidade imensa,
né? Como existe a troca naquela questão da bolsa de valores, né? Onde você negocia ações e tal. Então, essas cidades elas têm papéis importantes, tá? Neste mundo, nesse contexto de mundo globalizado, tá certo? A própria questão urbana também, certo? Os prós e contras da globalização, certo? É claro que a gente entende que a internet, como símbolo da globalização, ela talvez seja o veículo mais democrático, o veículo de comunicação mais democrático do mundo. Todas as pessoas têm acesso, ou quase todas as pessoas, que tem gente que não tem. Porque a internet, ela como eu disse para vocês, ela é acessada principalmente pelo celular. Mas não é todo mundo realmente que tem condições de possuir um celular, ou mesmo colocar dados móveis para acessar a internet, ou mesmo ter uma internet doméstica em casa, sem fio, né? o famoso Wi-Fi, tá certo? Então nós temos aí, nós vamos falar, depois se fizer as atividades da página 14, 15 e 16, certo? Que eu vou passar agora para vocês. A gente vai falar, evidentemente, dessas mega cidades, das metrópoles, certo? Claro, nesse processo de crescimento urbano intenso, a gente tem também, como eu falei para vocês, temos os problemas ambientais gerados principalmente nas cidades também, porque lá é que se faz a indústria, o comércio, a prestação do serviço, principalmente, né? E as cidades em si, elas são ilhas de calor, são nelas que acontecem a inversão térmica, principalmente as chuvas ácidas, porque são áreas do setor terciário e secundário, né? Lembra daquele vídeo lá que eu passei para vocês? O mangue do Cocóio foi destruído pelo processo de urbanização da cidade de Fortaleza, tá certo? Então, nós temos essa questão ambiental e temos a questão dos próprios problemas urbanos, né? Poluição visual, poluição sonora, poluição do lixo, aquela poluição sólida, né? O que fazer com tanto lixo produzido na cidade, não é isso? Mas a gente tem, certo? Esse processo de urbanização bem ligado ao processo de globalização, o crescimento da cidade bem ligado ao processo de globalização e, claro, esse processo de destruição do meio ambiente, esses impactos provocados pela própria formação das cidades, pela própria evolução e crescimento das cidades, né? Tanto no que se refere às informações globais, como se refere na questão ambiental, que andam juntos. Aí lá na frente, claro e evidentemente, como já falei para vocês, é que a gente entra de vez na questão do meio ambiente, os desafios para um meio ambiente melhor. E nós vamos falar da nossa pegada ecológica, vou apresentar mais, né, sobre as questões da revolução e os impactos da revolução industrial no meio ambiente, a influência da revolução industrial no processo de mundo globalizado, tá? E no geral, o que fazer diante desse novo cenário mundial, da alta tecnologia, da produção de massa de celular. Tem mais celular do que gente e muitos já estão no lixo, sendo que é um material de difícil adesão pelo meio, né? Então ele demora muito para voltar a fazer parte da natureza. Então nós temos uma grande quantidade de produtos hoje que são produzidos, que são fundamentais para esse mundo virtual. É claro que a gente agradece por ter esse mundo virtual, né? Essa internet, esse mundo globalizado, certo? Graças ao celular, graças ao computador, graças à internet, graças às redes com fio e sem fio, né? Graças à competitividade entre as empresas que podem nos conceder esse serviço da internet, que não é só uma, são várias, e é por isso que a gente vai atrás sempre do menor preço. Isso também faz parte do capitalismo. É graças a eles, esse processo, que nós podemos, né, que nós tivemos aula durante esse período de pandemia, esse período de isolamento social. Se não fossem esses aparelhos, talvez a vida tivesse sido muito mais complicada,
né? Até para a informação chegar para a gente se resguardar seria difícil, certo? Mas esses aparelhos estavam no momento certo, na hora certa, essa tecnologia estava no momento certo, na hora certa. Essa pandemia, com certeza, teria feito muito mais vítima, certo? Do que de fato ela fez. Tá certo? Então, globalização, meio ambiente, urbanização, né? Setores da economia, revolução industrial, capitalismo, neoliberalismo, são coisas que andam evidentemente juntas, certo? Nós temos também a popularização do crime, né? O crime cada vez mais organizado, e tão organizados também pelo processo do mundo global. Não é à toa que muitas decisões ligadas ao crime saem dos presídios, através de quê? Dos aparelhos de telefone, do WhatsApp, das redes sociais, né? Dos e-mails e tal, e por aí vai, né? Então nós temos um lado maravilhoso da globalização, temos um lado meio que terrível, nem todo mundo tem acesso, né? Aumentou a desigualdade social entre ricos e pobres, não é fato, certo? Nós temos uma nova tendência de industrialização que não precisa mais de pessoas para trabalhar, precisa de pessoas especializadas, cada vez mais especializada para trabalhar na indústria moderna, na indústria contemporânea. Então, para ser especializado tem que estudar muito, nem todo mundo tem acesso a esse estudo. Não é verdade? A mão de obra não é só mais a mão de obra, tem que ser a mão de obra especializada, qualificada, para que supre. Quem é técnico especializado está rejeitando emprego. Quem não tem especialização nenhuma, né, está suando aí nas filas do Cine, tá em busca de empregos que não tem para todo mundo. Tá certo? Então, isso tem a ver, isso tudo está interagindo no nosso dia a dia, e um dos desafios dos governantes da sociedade como um todo para o futuro é compreender essa evolução da urbanização, até que ponto vai a globalização, até que ponto é bom ela ir, até que ponto vai a modernização dos aparelhos, cada vez mais, né, com mais, digamos assim, vai chegar a palavra, os aparelhos com mais possibilidades, né? Porque se você pensar, antigamente você só podia ligar, passou a poder ver o número, passou a fazer outras coisas, passou a passar mensagem, né? Veio os aparelhos de cristal líquido e tal, aquelas coisas. Hoje nós temos um computador de mão, em que você pode fazer uma série de coisas, trabalhos, planilhas, né? Cartazes, propagandas, panfletos, certo? Enviar, receber, né? Falar, né? Tempo real com a pessoa que está do outro lado, tudo através de um aparelhinho pequenininho, mas que muita gente estudou a fundo para que ele fosse, para que sua idealização fosse possível. Tá bom? Então, no próximo assunto a gente fala sobre a urbanização, um pouco da urbanização e da questão das cidades globais. Eu vou falar um pouquinho do Brasil também, das metrópoles brasileiras que exercem influência, certo, nesse mundo globalizado. Nossa fortaleza é uma, né, os cabos óticos que facilitam a comunicação do Brasil com os Estados Unidos e a Europa, a maior parte sai da nossa cidade de Fortaleza. Então Fortaleza é uma das metrópoles brasileiras importantes, claro. Quando se fala de maiores metrópoles do Brasil, claro, é São Paulo em primeiro e Rio de Janeiro em segundo. Mas Fortaleza é a quinta maior do país, perdendo além dessas duas para Brasília, que é a nossa capital federal, né? E para Salvador, que é a terra da alegria. Certinho?
Então, na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre essa urbanização, sobre essas cidades globais, sobre essas metrópoles brasileiras, certo? Vamos falar também dos problemas relativos a elas, tá? E a questão do mundo em si, né? O mundo urbano nesse processo da era dessa fase do capitalismo chamado de globalização, ok? Ok, não esquece de fazer atividades, vamos ver o vídeo. Desafiar a morte em busca do sonho americano. Em cada grupo de 3 mulheres que cruzam o México no trem, uma é estuprada. Escapar das mãos dos coiotes e traficantes de pessoas. Você já matou alguém? Com mi mano, com mi boca. Os cemitérios clandestinos. Estos son los dichosos campos de exterminio. A solidariedade das mulheres mexicanas. A dar la comida a las personas migrantes. Buenas tardes. Mães e filhos sem saída. Tô com muito medo, vão atravessar assim mesmo. A Besta, episódio final. Estamos em Arriaga, no México. Nossa equipe se encontra com o trem da morte. Vem cá, você vem aqui, vem cá. Vem cá, dá a mochila. Dá, passa. Vem, passa por aqui, ó. Cuidado a cabeça. Ela tenso aqui. Pais, mães e crianças dividem espaço nos vagões. Gente que veio, na maioria, de países como Honduras, Guatemala e El Salvador. Nós estamos em La Bestia, terra, de casa, imigrantes da América Central que tentam chegar aos Estados Unidos clandestinamente, considerado o trem mais perigoso do mundo. Em média, o trem viaja a 70 km por hora. Sem conforto ou segurança, os migrantes deixam as próprias vidas nas mãos da sorte. Senta aí, ó, senta aí. Se amarra. Amanhã a gente conseguiu subir. Apenas a lua ilumina nosso caminho. Nos rostos dos passageiros, medo e apreensão. Como está? Bien, gracias a Dios. Medo? Un poco. Pero tenemos la fe en Dios que todo nos va a salir bien. Esse encaixe aqui, se alguém põe o pé ali, por um acaso o pé escapa, a pessoa fica sem pé. Esse é o engate de um vagão pro outro. O risco de morte ou de um acidente grave é grande. Mas ninguém aqui pensa em desistir. O problema é que ninguém sabe quando ou onde o trem vai parar. A ideia dos viajantes clandestinos é chegar o mais longe possível nos trilhos de La Bestia. Essa é a coisa.
mochila. Pega a cama. Nós ficamos por aqui. Buena viagem, buena suerte. No dia seguinte, voltamos ao trem da morte. Antes de embarcar, conhecemos o salvadorenho Arnoldo Pinheiro, de 44 anos. Ex-soldado do exército, ele diz que saiu do país para fugir de grupos criminosos. Me amenazaram. ¿Y cómo se fue esta amenaza? Que me dejaron un papel. Sí. ¿En su casa? Sí. Que si no me retiraba, si no abandonaba la casa, la vivienda de El Salvador, más que todo, iban a llegar a matarme. ¿Usted y tu familia? Sí, sí. ¿Todos? Sí. ¿Todos se fueron? Sí. Todos salieron de la casa. El Salvador é um dos países mais violentos do mundo. Tem uma taxa de 82 homicídios a cada 100.000 habitantes. El aumento en la influencia del crimen organizado en todos los países centroamericanos, las respuestas fallidas de los estados que involucran la militarización ha generado una crisis sin precedentes. ¿El ejército no le da apoyo? Fíjese que el problema es de que allí no se tiene confianza en la autoridad. Más que todo la policía. La policía está mezclada con las pandillas, sí. Sí. A esposa e os 2 filhos adolescentes de Arnoldo mudaram para Nicarágua, na casa de parentes. Ele busca emprego nos Estados Unidos. Ele acredita que se ele conseguir passar para os Estados Unidos, ele fica lá mais uns 4 anos para só depois conseguir rever a família. Sí, me hace falta, pero yo en la misma, yo me controlo, caminando yo me voy. Seguir caminhando é a decisão de todos por aqui. Não que seja a melhor opção. É só a escolha de quem não tem nenhuma alternativa melhor. Agora de dia a visão é outra, mas é tão assustadora quanto a noturna. Porque depois de todas as histórias que nós ouvimos, de tudo que nós estudamos, não é mais só um trem pra gente. Bem mais que isso. Então 15 pro meio-dia. Eu tô aqui em cima, vai fazer uns 15 minutos. O calor é terrível. Isso aqui tá muito quente. As pessoas passam dias aqui em cima. Calor, chuva, frio. Tem criança que vai nessa situação, nessas condições. Terrível. As mulheres são os principais alvos dos criminosos na rota da migração. As agências norte-americanas calculam que em cada grupo de 3 mulheres que cruzam o México no trem, uma é estuprada. O trem da morte desliza sobre os trilhos. Encontramos Luiz Alvissores, um agricultor de 30 anos. Ele veio da Guatemala. Deixou em casa uma filha de 7 anos e um bebê de 7 meses. De salir adelante, poco a poco, en el cual he tomado esta decisión de ver hasta dónde me lleva Dios para darle una vida diferente a mis 2 hijos, para que ellos no queden el día de mañana sin estudio. Luiz quer conseguir um visto de trabalho no México, juntar dinheiro para depois tentar a sorte nos Estados Unidos. Quanto tempo empezaste a viagem? Llevo aproximadamente de 15 días. Vengo a pie. No llevo dinero. Ahí voy poco a poco, pero acabamos. Acabou o dinheiro já? Sim, sim. Quanto você tinha? Bueno, yo solo de mi casa traje 300 del carro. R$160. Era tudo que Luiz tinha no bolso. Entonces, como usted lo ve, voy descalzo. Ya mis zapatos ya no dan para más. Ya voy todo apoyado, voy caminando. Y he tomado este medio de transporte, digamos, ¿verdad? Para poder avanzar un poco más.
Agricultor quer proporcionar aos filhos a educação que não pôde ter. Yo no quiero que mis hijos el día de mañana que me digan, mira papá, mira papi, ¿cómo se hace esto? ¿O qué es lo que dice acá? Si yo no les voy a decir, no les voy a dar a enseñar nada, pues porque yo tampoco no lo sé. Na jornada, Luiz já teve que driblar a imigração. Cuando migración yo sentí que él me agarró de mi bolsa que traía. Y yo solo puse las manos así, brinqué el cerco, me lo pasé. ¿Se perdió? La bolsa se perdió, Ele não tem mais nada. No. Riscos não faltam na rota do trem da morte. Bueno, yo creo que en el transcurso del destino han enseñado 3 destinos, ¿verdad? El primero puede ser el hospital. Segundo puede ser la cárcel, porque si nos agarra migración, pues vamos a parar a la cárcel. Y el tercero, que es el final, puede ser la muerte. O trem balança bastante, mas quando a gente está sentado aqui, ele dá uma certa estabilidade. Esses galhos aqui são perigo. E se você descuidar, pode passar um mais baixo e te arrastar. E aí te joga lá para baixo. Foi para baixo, o risco de amputação ou morte é muito grande. Os migrantes não se intimidam com isso. Estes dois sobem no teto do vagão e dão tchau para as câmeras. Esta é uma de las viagens más peligrosas del mundo. ¿No tienes miedo de no volver para tu casa? Sí, como le digo, hay muchos cuentos, muchas historias que han pasado entre todo este trayecto, que todavía falta mucho más por avanzar, mucho más por caminar. Y solo Dios sabe si uno va a cumplir el sueño que uno lleva. Pero le digo, déjeme decirle que en el nombre de Dios, Dios sabe lo mejor de que uno lo hace por el bien de su familia. Seja de trem, ou na estrada, os migrantes que atravessam o México têm um longo caminho a percorrer. Encontramos centenas deles na rodovia que vai de norte a sul do continente. Agora são 10 horas da noite. Vimos um grupo grande parado ali, provavelmente uma caravana. Homens, mulheres e crianças deitam às margens da rodovia. Mais de 500, cerca de 1000 pessoas pelo menos. Algumas recebem atendimento médico. Silene Rodrigues, a enfermeira, explica que a maioria das pessoas chega desidratada por causa da insolação. Estava descansando, se sentia mal, pero ya se... Desidratado? Estava desidratado, pero ya se hidratou e com vida por horário já. Aqui, nessa parte, muitas famílias. Muitas mulheres, muitas crianças. Bebês mesmo. Ali tem um bebê. Quantos anos? Esto? José Tobias veio de Honduras. Está viajando há 4 dias. Hay de Guatemala, hay de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, de Colômbia e de outros países. Todos fogem dos mesmos problemas. Ya estamos cansados de tantas pobrezas que nosotros los hondureños estamos emigrando más, buscando un futuro. Morena Flores, salvadorenha, dá voz ao grito de socorro de milhares de imigrantes. No podemos caminar mucho tiempo a pie, entonces lo que quisiéramos pedir es ayuda en lo que es el transporte, ayuda en lo que son los víveres para los niños. Ellos se deshidratan, pero no tenemos lo suficiente dinero como para poder ir cubriendo las necesidades que los niños presentan en el camino. Para José, a discriminação dói tanto quanto as dificuldades do caminho. Dicen que no podemos pasar por ahí, incluso los han negado lugares para estar, para pasar la noche. Vamos cansados, todos los niños, hambres, no somos delincuentes porque estamos sendo perseguidos. Mesmo governos, principalmente indivíduos, não conhecem bem por que um refugiado precisa procurar
proteção fora do país. É uma questão humanitária de direitos humanos para a pessoa tentar viver como todos gostaríamos de viver, que é ter uma vida normal. Então, muitas vezes os refugiados o que precisam é uma mão amiga, uma oportunidade para eles também aportar ao país onde chegam. Robin Giovanni é outro hondurenho. Veio com a filha de 7 anos, a irmã e o sobrinho. Sente nos pés as dores da viagem. Como estão tus pés? Sí, están dañados. Mucho dolor. Ardor, sí. La viaje no es muy dura para un niño. Sí, es duro para un niño estar aquí. Pero ¿cómo? ¿Qué le va a hacer? Todos aqui parecem saber a resposta. Migrar, eso es la única opción, migrar. كنا خايفين كنا بيركين بالصالون يعني كنا عم نبكي يعني شفنا جثث شفنا الدم يعني وصلنا قالوا بدنا نروح على البلد يعني كثير بالهم عم بيغرقوا كله صاروا يعيطوا صاروا هذا مشينا كمان مشينا كتير نام جوعانين في جوعانين كمان بالبرية كتير بحلم بيك بتذكر ببكي أنا كمان كل ليل يعني كنت أبكي يعني مخدتي تكون كلها مية عم بزعل ليش هيك حياة صعبة